Sou o pastor Josafá Vieira, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Você que não tem essa paz, que ela possa entrar na sua vida, no seu lar, na sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje eu gostaria de nós estarmos aqui refletindo, né? Nós vamos refletir aqui em 1 Samuel capítulo 2, mais propriamente, na vida do sacerdote Eli e dos seus dois filhos, Ofni e Finéias. Amém? Para começar esse assunto, nós gostaríamos de estar lendo logo aqui no versículo 12 do capítulo 2 de 1 Samuel, até o versículo 17, que nos diz assim a palavra do Senhor. Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conhecia o Senhor, porque o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com o garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele no caldeirão, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si, e assim fazia, e todo Israel que ia ali a Silo. Também, antes de queimarem a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá-me essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe os homens, ou o homem, queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejares a tua alma. Então eles diziam: não, agora há de dar, e se não, por força tomaremos. Era, pois, muito grande os pecados desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Amém? Estava refletindo aqui um pouquinho com respeito ao sacerdote Eli e aos seus dois filhos, Ofni e Finéia, e parando aqui neste texto, eu meditando com respeito aos pecados de Ofni e Finéia na casa do Senhor, como ali eles deturpavam, amém, os princípios básicos do sacrifício, amém, de como deveriam agir realmente, oferecendo o primeiro ao Deus Todo-Poderoso, desde realmente, né, as ofertas pacíficas ou qualquer tipo de oferta que se trouxesse à casa do Senhor, amém, aos sacerdotes, deveria ser primeiro oferecido a Deus, e depois ali realmente tinha a parte que cabia-se ao sacerdote e ali a sua linhagem, para que eles pudessem também ter o seu sustento. Mas a palavra do Senhor nos diz aqui neste texto que os filhos de Eli, eles agiam basicamente sem princípios, sem razão, amém? Não olhavam os princípios básicos do sacrifício e assim se tornava imundo aquilo que deveria ser santo. Fazia que realmente o sacrifício a Deus, que deveria ser santo, louvável, exaltável diante do Todo-Poderoso, amém, como aroma suave, como sacrifício a pedir o perdão pelo pecado do povo, como uma forma de culto, de louvor e adoração a Deus, os filhos de Eli, por sua vez, eles deterioravam, amém, esses princípios básicos, e ali então desorganizavam as coisas santas do Senhor na casa do Senhor. Agia de forma contrária à vontade de Deus, aos princípios que Deus havia determinado. Amém? Nos chamou bastante atenção isto, como eles agiam, né? Diz que metiam garfos ali ao caldeirão, ou à panela, ou à marmita, onde ali, por sua vez, tinham costumes realmente de cozinhar, assar, de preparar o sacrifício ao Senhor. Como diz aqui, amém, certamente, né, um dos ajudantes do sacerdote ou do sacerdócio, que dizia: olha, primeiro vamos queimar, né, a gordura ao Senhor, ou quer dizer, oferecer a parte que é do Senhor, e depois então tome para si e faça realmente conforme vocês bem queiram, até fartar a sua alma. Amém? Portanto, eles diziam: olha, de maneira nenhuma nós tomaremos agora realmente do que é cru, ou também do que é de melhor, amém? Se não nos dar por bem, em outras palavras, vai nos dar por mal, amém? E assim então, os filhos de Eli, eles realmente agiam
pela carne, agiam pelos desejos e as concupiscências da sua própria vida, passando por cima dos princípios da palavra de Deus. Amém? Quando nós realmente falamos de princípio, realmente nessa parte aqui, neste particular, nós falamos de princípios bíblicos. Amém? Nós falamos de vontades determinadas por Deus, amém? A qual não deve realmente ser ultrapassado. Só Deus pode mudar os seus princípios, amém? Mas, por sua vez, Ofni e Finéias não dava a mínima realmente para este caso. Amém? Ofni e Finéias não tinha realmente, limite, não tinha limite, ou não aprendeu a ter limite, ainda que sabe, fora ensinado eles, ainda quem sabe que ele passou para eles as determinações quando novo, mas por sua vez eles não quiseram, quem sabe, aprender, não deram ouvido à voz do seu pai, não deram ouvido realmente, aos ensinos da palavra do Senhor e passava por cima de tudo. Estava refletindo neste texto, imaginando nós nos dias atuais da igreja, e nós vemos as mesmas coisas acontecer, e aqui nós partimos a especial para os filhos dos obreiros, nossos filhos, amém? Filhos de pastores, de dirigentes de igreja, que por mais que os pais ensinam, por mais que os pais passam os princípios para eles, mas por sua vez tampam-se os ouvidos, não dão atenção realmente aos ensinamentos da palavra, e por sua vez também como Ofni e Finéia, que não deram realmente atenção aos ensinamentos sacerdotal, e assim por sua vez passava por cima de todos os princípios e agia de forma descoordenada para com as coisas de Deus. Nós vemos também hoje a mesma forma, a mesma coisa acontecendo, amém? Infelizmente, nós pararmos realmente aí e observarmos, nós vamos ver realmente que uma boa parte do mal que tem entrado dentro das igrejas, nós dissemos aí com respeito ao pecado, a falta da santidade no seio da igreja, amém? Os princípios sendo deturpados realmente no seio da igreja, nós vamos ver que a maioria deles começam dentro da casa dos próprios obreiros, amém, amém, ou através dos filhos dos próprios obreiros que realmente não tem limite, não muitas vezes não porque realmente os pais não ensinam, mas porque não queiram aprender, não queiram realmente dar ouvido à palavra do nosso Deus, amém, aos ensinamentos em que para eles são passados. Amém? Portanto que nós vemos algo interessante, porque ele depois de velho, diz a palavra do Senhor que ele ali chamava a atenção dos seus filhos. O versículo 22 ao versículo 25 nos diz, olha, era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos fazia a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres, então o negócio não era fácil, e que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhe, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todos este povo a vosso respeito, os vossos malefícios. Não, filho meu, porque não é boa a fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Amém? Olha, então os filhos do sacerdote Eli levavam o povo a transgressões, ou quer dizer, a desobediência, amém? A contradição à palavra do Senhor, ela saía de dentro da casa dos próprios obreiros, e hoje não é diferente, Nos nossos dias a mesma coisa acontece. Na maioria das vezes o mal tem saído da casa dos próprios obreiros, da nossa própria casa, amém? Dos nossos próprios filhos, amém? Que realmente não dão ouvido aos ensinamentos que recebem muitas vezes da nossa parte, e muitas vezes outros não recebem os ensinamentos, porque muitos obreiros não ensinam os seus filhos de maneira coerente
como é servir o Senhor e andar na presença do Senhor. Então ele chama a atenção e diz, olha, realmente, né, meus filhos, porque não é boa a fama que a ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízos julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem o rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor queria matar. Então, já estava determinado aqui pela palavra do Senhor o juízo, a punição. Amém? Quem sabe porque ele demorou realmente em acordar para a vida e colocar limite aos filhos. Amém? Mas por sua vez, diz aqui a palavra do Senhor que os ensinamentos a essa altura de Eli, os ensinamentos que dele saía para os seus filhos, já não trazia mais resultado. Amém? Muitas vezes nós, como obreiro, vamos passando a mão na cabeça dos nossos filhos, da nossa família, porque são filhos de presbíteros, filhos de pastores, filhos de diáconos, filhos de dirigentes. Amém? Porque são realmente, né, os filhos da liderança, e ali realmente vai aceitando ou tolerando, né, o pecado, e muitas vezes em parte em uma esperança de conserto, mas nós não abrimos os olhos para ver que isso está prejudicando a vida dessas pessoas e principalmente a obra do Senhor, que é santa. Amém? Nós vemos que o caso é tão sério, porque da parte do sacerdote Eli, amém, houve uma certa conivência com os pecados dos seus filhos. Diz aqui a palavra, o versículo 29 ainda, do capítulo 2 ainda de 1 Samuel, diz, olha, porque dai coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, diz o Senhor, que ordenei a minha morada, e honraram os teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel. Quer dizer, o Senhor vem e fala duramente a Eli, ó Eli, você realmente está dando coice, está realmente virando as costas para mim, para o meu sacrifício, para minhas ordenanças, para os meus princípios. Amém? Você faz isso como? Quando você realmente honrou mais os seus filhos do que a mim. Amém? Eli, ele chamou a atenção, sim, dos seus filhos, mas chamou a atenção dos seus filhos como pai, mas sem realmente preocupar com o espiritual, sem preocupar em tomar uma decisão, muitas vezes disciplinar para os seus filhos. Poderiam afastar os seus filhos do cargo, amém? Poderiam realmente deixar os seus filhos em disciplina, porque as coisas de Deus são santas e não pode ser misturada. Amém? Mas quem sabe Eli, como muitos de nós, os pais hoje, muitos de nós, os obreiros hoje, também pensamos, olha, se eu afastar o meu filho, amém? Por mais que eles estão vestindo assim, ou falando esses tipos de palavras, ou com essas atitudes e ações, se eu afastá-los, eles vão afastar da igreja, eles vão desviar, eles vão deixar a casa do Senhor, ou eles vão sair até mesmo de casa. Com essas atitudes, o que nós fazemos? Nós estamos honrando mais os nossos filhos do que a Deus. Amém? Uma coisa é ser pai, outra coisa é ser pastor. Uma coisa é ser pai, outra coisa é ser sacerdote. Uma coisa é ser pai, outra coisa é ser obreiro da casa do Senhor. Amém? Quando um filho, ele fere a mim ou eu firo a ele, nós temos a quem recorrer para que possamos, nesta graça de Deus, nos unir. Mas quando eu realmente levanto contra o Senhor, ou ele levanta contra o Senhor, quem vai agir por nós? Amém? O que nós temos visto hoje não é diferente. Nós estamos vendo da parte de muitos obreiros uma conivência. Se nós analisarmos, como aqui já dissemos, amém, muito dos pecados que hoje está no seio da igreja, eles hoje são permitidos no seio da igreja, porque um dia um filho, uma filha, um parente do obreiro, do dirigente,
amém, entrou, cometeu esse mal é um ato prático do dia a dia da vida deste filho, dessa filha, desse esposo, ou dessa esposa, melhor dizendo, deste filho, dessa filha, amém, é um ato realmente comum, normal no seu dia a dia. Aí então, para que não veja esse parente longe da igreja, ele abre a porta para mais este pecado. E assim nós vemos filhos, parentes fora da igreja, desligado do rol de membro, mas que faz parte ali, amém, da direção da igreja, quando não de maneira direta, de maneira indireta, amém, faz parte, né, da tesouraria, faz parte da administração, amém, as coisas estão muitas vezes, se aquele pastor, aquele obreiro vier a falecer, quem tem direito é aquele filho ímpio, amém, é aquele parente ímpio. Por quê? Porque as coisas não são mais da igreja, são dos homens, amém, como Eli nós estamos assim por sua vez nos prevaricando, amém, nós estamos em conivência com os pecados, muitas vezes dos nossos parentes, dos nossos filhos. Quantas igrejas hoje pode a poligamia por causa do parente que vive em poligamia? Quantas vezes hoje saias realmente curtas pode dentro da igreja porque eu tenho parentes com saia curta? Quantas vezes hoje tem sido aceito, né, joias, pintura dentro da igreja? Por quê? Porque meus parentes agora já usam, amém? E assim então nós vamos fazendo como Eli, nós vamos tolerando o pecado, só que devemos pedir a Deus graça, misericórdia, porque breve o Senhor virá e o seu juízo vem com ele. A palavra do Senhor, ele diz aqui que o Senhor, ele puniu, amém, a Eli e a sua descendência, tirando-lhe o direito sacerdotal, e ainda por fim determinou a morte de Ofni e Finéias, amém, os quais diz a palavra que os dois morreriam no mesmo dia. O versículo 34 vai nos falar isso, que os dois morreriam no mesmo dia. E se nós andarmos ali o capítulo 4 ainda de 1 Samuel, nós vamos ver esta profecia se cumprindo no versículo 10 e o versículo 11, que diz que então pelejando os filisteus com Israel, foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda, e foi então grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé, e foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Amém? Então a punição, o juízo de Deus é certo. Deus não está agradando, aparentemente até então parecia que estava tudo bem, Deus só falava, Deus só cobrava. Quem sabe com isso, Eli acomodava, não dizendo está tudo bem, meus filhos estão crescendo, estão aí ocupando o sacerdócio, estão aí tocando, estão cantando, estão tomando conta, né, da finança da igreja, estão tomando conta do coral da igreja, todo errado, todo em pecado, mas está tudo bem porque até hoje Deus não cobrou. Mas olha, não se deixe enganar, o juízo vem e Deus não está satisfeito com tais atitudes. Muitas vezes nós, os pais, obreiros, estamos dando coice no nosso Senhor, estamos dando coice nos seus mandamentos, estamos dando coices nas coisas santas e sagradas de Deus. Amém? Por quê? Porque estamos honrando mais a nossa família do que a Deus. Amém? Uma coisa é ser pai, outra coisa é ser obreiro da casa do Senhor. Uma coisa é cuidar com amor e carinho dos meus filhos e nunca rejeitá-los. Amém? Sempre estar pronto, de braços e corações abertos para receber. Outra coisa é tolerar o pecado, tolerar a iniquidade, tolerar o mal dentro da igreja, porque são meus filhos, porque são meus parentes. Que Deus tenha misericórdia da minha vida como obreiro, que Deus tenha misericórdia da sua vida como obreiro e que nós possamos reaver, amém, essas ações e assim consertar-nos a cada dia na presença do Senhor para o nosso bem e para o bem dos nossos filhos e para o bem da casa do Senhor, da obra do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus.